No fim de tarde, abafado em Rio Verde, Goiás, a fumaça da churrasqueira subia devagar, misturando o cheiro de gordura com o pó vermelho que o vento trazia do anel viário. Casas térreas com varandas abertas, redes esticadas, ipês amarelos manchando o céu de calor. Ele chegou sem alarde, estacionou um Santana 2001 na sombra rala de um jambeiro e desceu com a calma de quem está acostumado a ser observado. Henrique Diniz, presidente da Cooper Cerrado, a maior cooperativa agroindustrial da região, filho de um mecânico da Pampulha, em Belo Horizonte, homem de fala baixa e passos firmes. Aprendeu com o pai, seu Amadeu, que carro bom é o que não te deixa na mão e que barulho demais, em cidade pequena, custa caro. Em BH, cresceu ouvindo o ronco de opalas, cheirando graxa e assistindo o reflexo do sol no lago. Em Rio Verde, adotou a rotina dos chapadões. Nascer do sol cortando silos metálicos, filas de bitrens na BR, o horizonte sem fim. Casado com Paula, 2 filhos adolescentes, escolheu morar numa casa simples com pé direito alto, pé de acerola no quintal e piso que lembra granilite, longe dos condomínios fechados que viraram vitrine de sucesso. Mantinha o Santana por memória e por mensagem. O churrasco era de fornecedor conhecido, mesa comprida, copos de plástico, música sertaneja baixa para não atrapalhar as conversas de preço. A piada veio antes do cumprimento. Presidente de cooperativa chegando de carro de leilão, essa é nova, disse um, em voz alta o suficiente para os celulares captarem. Risos correram como chama em palha seca. Outro arrematou. Se o chefe anda assim, a cooperativa deve estar indo pro buraco. Henrique não baixou os olhos. Se a cooperativa fosse pro buraco, eu vinha a pé, respondeu sem raiva. Santana é do meu pai. Me leva e me traz. A roda insistiu. Tá certo, presidente. Economiza no carro para gastar no jatinho. A provocação ficou suspensa no calor pesado. Paula encostou o braço no dele. Deixa, Henrique. Ele sorriu curto, comeu de pé, enxugou a gordura do prato com um pão, cumprimentou os donos da casa e saiu cedo, dizendo apenas: amanhã é dia de estrada. As risadas continuaram, agora em vídeo, nos grupos de WhatsApp da cidade. O Santana virou meme antes da sobremesa. Na manhã seguinte, o aeroporto municipal de Rio Verde ainda estava envolto por uma névoa baixa que logo seria vencida pelo sol. Um hangar branco com a pintura já puxando para o marfim, bandeiras desbotadas tremendo num vento que prometia poeira. Henrique desceu do Santana, abriu o porta-malas e tirou uma pasta preta. Ao lado dele, Vitória, diretora financeira, e Daniel, engenheiro agrônomo responsável por insumos. Quando o portão do hangar deslizou, apareceu o Fenom branco com a marca discreta da cooperativa na cauda. 2 pilotos checaram listas com um silêncio profissional. Celulares se ergueram perto do gradil. Olha lá, o presidente do carro velho no jatinho! O vídeo foi enviado em segundos. A cidade inteira viu Henrique subir a escada, ajustar o cinto e fechar a porta. O voo tinha destino claro: Brasília. Assunto: contratos de fertilizantes atrelados ao câmbio, risco de quebra de safra por atraso logístico, cartas de crédito penduradas em taxas que não conversavam mais com a realidade. Em tempos de safra apertada e desconfiança, cada hora era um grão salvo. Mas o vídeo não queria saber do porquê. Queria o choque do contraste. No caminho, Vitória conferiu números. Se a gente não resolver hoje, perdemos janela de entrega e renegociação. Vai respingar no cooperado pequeno. Henrique olhou pela janela. Linhas retas de soja, pivôs girando como relógios no chão, manchas de terra vermelha cortando o verde. Hoje, ele disse, a gente resolve. Em Brasília, ele foi de sala em sala, banco, fornecedor, ministério, levando a mesma fala. Transparência, prazo e custo. Nossa cooperativa não paga favor, paga preço justo. Voltou no mesmo dia, cansado,
com o rosto marcado pelo cinto do assento. O jatinho, para quem filma, é glamour. Para quem vai e volta em silêncio, é uma ponte entre incêndios que não podem esperar. A poeira que levantou o vídeo pousou pesada na assembleia. O auditório do parque de exposições estava cheio. Ar-condicionado lutando contra o calor, cadeiras de plástico rangendo, cheiro de café passado na hora. Senhores de boné com a marca de sementes, jovens de bota ainda com pó de campo, casais com crianças impacientes. Um vereador pediu a palavra antes mesmo do início. A cidade quer explicação. Henrique subiu ao palco, encarou a sala e foi direto ao ponto. Vamos falar de números e decisões. No telão, um quadro simples. Custo de atrasos e cancelamentos nos últimos 2 anos, multas por perda de janela de embarque, diferença de taxa negociada em reuniões presenciais com bancos e fornecedores. Em seguida, o contrato do avião, arrendamento compartilhado com 2 cooperativas vizinhas, rateio de horas, controle de depreciação e manutenção, custo por hora menor que a soma das perdas evitadas. É ferramenta de trabalho, não troféu, e está aberto para quem quiser ler. Uma parte aplaudiu, outra vaiou. Um conselheiro veterano, Antunes, pediu moderação. Henrique, é muita exposição. A cidade comenta, o concorrente festeja. Ele respondeu, exposição é o que destrói quando a gente não fala. Estou falando, Vitória completou. Abrimos licitações de manutenção que estavam com 3 fornecedores há 8 anos, sem concorrência real. Reduzimos 17% em 12 meses. O que era contrato vitalício virou mercado. O telão mostrou, em letras grandes, uma política de viagens. Fim de diárias generosas, veto à classe executiva em voos comerciais, carros da diretoria devolvidos e prioridade para deslocamentos que geram economia comprovada. Um ex-diretor, de braços cruzados, murmurou alto o suficiente. Você está mexendo com gente grande. Henrique ouviu e não revidou. Em vez disso, anunciou auditoria independente com publicação trimestral no site e assembleias abertas a cada 6 meses para prestação de contas. O debate apertou quando apareceu a lista de contratos superfaturados. Nomes conhecidos circulavam. Um fornecedor de pneus que frequentava o mesmo churrasco de domingo. Um prestador de serviços que jogava futebol com dirigentes antigos às quartas-feiras. No fundo, uma voz se levantou. Presidente, o que o senhor ganha com isso? Henrique encarou a pergunta e devolveu. Horas de sono e a chance de olhar no olho de vocês sem pedir confiança emprestada. Quem ganha de verdade, se a gente acertar, é o cooperado pequeno, que não tem margem para bancar erro nosso. Dudícipe Paula, da plateia, observava o marido escolher as palavras como quem atravessa uma ponte estreita sobre um rio largo. Não havia espaço para tropeço. Logo vieram as reações fora do auditório. Mensagens anônimas com promessas vagas de acertar a narrativa. Encontros em corredores com ofertas indecorosas. Dá para baixar a poeira, Henrique. A gente fecha esse relatório, faz um acordo. Você pousa o jatinho menos por um tempo e tudo volta ao lugar. Ele ouviu e passou reto. Em casa, os filhos perguntaram por que zombavam do carro do avô. Henrique contou rindo de si mesmo, porque pouca gente entende que o valor das coisas não está no barulho que elas fazem. No domingo, passou a manhã inteira lavando o Santana, com cuidado de quem encera a memória. Encontrou no porta-luvas um bilhete do pai. A ferramenta certa sempre parece cara para quem nunca precisou dela de verdade. Guardou o papel junto da carteira. Os dias seguintes foram de desgaste e vitória miúda. A cooperativa renegociou dívidas, reduziu privilégios que pareciam direitos adquiridos, trocou fornecedores blindados por concorrência de verdade, abriu visitas aos armazéns para cooperados verem de perto o que se pagava e por quê. No pátio, entre operadores de secador e motoristas de bitrem, o comentário mudou de tom. Ele não some.
E era fato. Henrique aparecia cedo no armazém. Passava pela fábrica de rações, almoçava no self-service da avenida que corta a cidade, com prato de aço inox e guardanapo fino demais. E quando precisava, voava. 3 cidades no mesmo dia, uma assinatura em Brasília, outra em Uberaba, outra em Rondonópolis. Voltava para casa com cheiro de querosene sem glamour, joelhos doendo, cabeça latejando. O jatinho, longe de ostentação, era uma ponte que economizava o que não se recupera. Tempo de colheita, confiança do mercado, fôlego de quem produz. A imagem do jantar de sábado ainda circulava como piada. Mas agora havia outro vídeo, menos compartilhado e mais verdadeiro. O de um presidente sentado numa cadeira de plástico no meio do galpão, explicando a diferença entre custo e gasto, entre privilégio e ferramenta, entre silêncio e transparência. O carro velho virou símbolo de uma escolha pessoal. O avião, símbolo de uma escolha institucional, com custo e benefício aberto à crítica. No fim, o que os dois contavam era a mesma história. A de um homem que decidiu que aparência não paga boleto nem salva safra, e que por isso mesmo comprou brigas que gente mais esperta preferiria evitar. E agora a pergunta que fica: no lugar dele, você manteria o carro do pai, sabendo que viraria alvo de chacota? Abriria mão do jatinho para calar os críticos, ainda que isso custasse atrasos e prejuízos que caem no colo do cooperado? Ou faria como ele? Abriria os números, bancaria a transparência e deixaria que os fatos falassem mais alto que a aparência? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar histórias reais, sérias e humanas sobre poder, escolhas e consequências. E assista ao próximo vídeo recomendado, onde um presidente descobre que o maior risco não está nos olhos de quem filma, mas nas cláusulas que ninguém lê, até ser tarde demais.